Sejam bem-vindos a mais um ScaleCast, esse podcast que é um oferecimento da Sexto Grau. Hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco de um tema que está muito em alta, que é o como vender ou como gerar mais resultados através do WhatsApp, principalmente nessa Black Friday de 2025. Hoje comigo está aqui o João, que é o nosso COO, Head de Operações na Sexto Grau, e junto conosco também a gente tem o Pedro e o Vinícius, que são cofundadores da EdsStart, para compartilhar muitos insights e estratégias relacionados a esse tema. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. É isso, pessoal. De novo, pessoal, público, telespectador, sejam muito bem-vindos. Espero que a gente possa agregar muito conteúdo para vocês em relação a estratégias e coisas práticas para sair executando. Show, obrigado por receber a gente aí, João, Felipe. Sou o Pedro, sou o cofundador, CEO da EdsStart. Tudo bem, pessoal, também? Não oi para quem está de casa. Meu nome é Vinícius, também toco toda a parte de tecnologia dentro da EdsStart e é um enorme prazer poder estar dividindo aqui a mesa com vocês. Boa, pessoal, um prazer. Então, assim, para que o pessoal que ainda não conhece vocês, né, a gente sabe que aqui na região é uma plataforma, não só na região, mas a nível Brasil já tem algumas contas, alguns clientes bem relevantes, né? Mas principalmente para quem é a nossa audiência e ainda não conhece o que de fato é a EdsStart, vocês conseguem explanar um pouco para a gente o que de fato é e quais são as ferramentas aí que vocês têm? Boa. A gente tem hoje duas principais ferramentas, né? A gente tem o dashboard, que vocês já conhecem bem, usam lá na agência, que a ideia é basicamente centralizar ali todos os dados da operação de e-commerce num lugar só e fazer esse acompanhamento. E aí, mais recentemente, a gente trouxe também a parte de mensageria de WhatsApp, né? Então, a gente basicamente unifica tudo que envolve o WhatsApp no e-commerce, parecido com a proposta do dashboard, né? A ideia é conseguir centralizar CRM, atendimento, automações, tudo isso para melhorar as vendas, melhorar a performance e a retenção ali dos lojistas. Legal, cara, perfeito. E Vini, com relação à questão de números, né? Tu consegue compartilhar um pouco pra gente de clientes, tempo de mercado, enfim? Hoje a empresa já está chegando na casa dos 3 anos de mercado. Nesse tempo a gente hoje já transaciona em média 5% do PIB do e-commerce do Brasil. Então os pedidos passam pela nossa plataforma, um volume bem grande de pedidos no geral. E alguns bilhões de reais em investimento em anúncio. Então... Acho Legal. que para nós traz uma bagagem e um grande reconhecimento do mercado que de fato é um problema que o mercado precisa resolver. Que legal. Então não é só uma ideia, é um projeto embrionário, mas é algo que já foi testado, validado e já está num processo aí de escala realmente pelo mercado. Perfeito. Eu sei que vocês tiveram um fechamento recente com um player grande, né? Vocês querem abrir e compartilhar um pouco sobre isso? Dá pra falar, amanhã a gente oficialmente começa a rodar na Postals toda a parte de atendimento deles ali via WhatsApp. Também vão utilizar o dashboard. Basicamente, tudo que a gente tem ali na EdsStart, a gente está começando com eles. Por isso que a gente tem que correr depois daqui já. É o primeiro cliente enterprise? Acho que Sim. nesse nível, tamanho, sim. Acho que sim. É totalmente diferente. É outro jogo. É totalmente diferente. Atendimento, sim. tudo. Mas algo que a gente já viu é que quando você entra num cliente enterprise, abre muita porta para os próximos clientes enterprise. Sim. Então, uma vez, assim, quando a gente... Cara, acho que foi uns 3 anos atrás que a gente foi no VTEX Day. E aí a gente conheceu uma plataforma lá e conversou com os caras. Eles, não, a gente tem só até agora 7, 8 clientes. Mas os clientes eram tipo Hering. Aí a gente, mas por quê? Dele bem assim, não, é porque se você entra nesses caras, o mercado todo te compra. Aí eu, verdade. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas que legal. Massa. Que massa. Então, assim, a EdsStart em si tem quanto tempo de mercado? São 3 anos hoje, um pouquinho mais de 3 anos. Da primeira linha de código aqui, quando a gente começa a contar, acho que do primeiro cliente deu 3 anos agora. Legal. E o Messenger tem um pouco menos daí? Sim. Ele começou, na verdade, o projeto em si, ele começou, deve fazer 1 ano e meio, alguma coisa assim, alguma coisa, né? Só que a gente, na época, não divulgava, a gente tava com um certo receio de já ter 2 produtos, sabe? Então... Foi uma decisão que a gente fez, tipo, se alguém falar alguma coisa com a gente menciona, fala que tem algo. Eu lembro que vocês comentaram que fizeram para um grande player aqui da região, né? Sim. Exatamente. Foi algo bem específico na época que a gente fez. E a ideia não era se tornar realmente um produto que a gente ia comercializar, né? Era um projeto pontual, quase que para pagar férias 13º de todo mundo, assim, né? E aí Para quem é empresário, quem nunca. Exatamente. Então, daí na época a gente fez isso por conta disso e não era para se tornar um produto. Acabou que cada vez mais a gente viu o WhatsApp crescendo no cenário de e-commerce, então a gente enxergou uma oportunidade ali, só que ainda não tinha clareza sobre qual que ia ser o nosso diferencial, né? Começou como tipo disparo em massa e recuperação de carrinho. E aí tem mais gente que faz, né? Então por que a gente faria isso se não for para se diferenciar?
Então foi aí que veio a sacada que a gente teve, que foi o quê? A maioria das plataformas que fazem o WhatsApp só fazem o CRM, não fazem o atendimento junto. Só que isso fica desconexo, essa jornada com o cliente, né? Porque tu vai lá, Uma hora é manda um uma WhatsApp, outra hora é outro. Isso. E aí a pessoa tem uma dúvida, manda para outro número, não fica algo coeso, e o CRM é cada vez mais conversacional. Então, por conta disso, a gente falou, se a gente unificar o atendimento com o CRM, a gente tem uma proposta de valor muito clara. Então, foi aí que a gente tomou essa decisão, e aí foi oficialmente a mercado em fevereiro. E era até engraçado que quando a gente começou a conversar com o pessoal em fevereiro, agora, a maioria das pessoas não tinha nenhuma ferramenta de WhatsApp e não Lembrando, só um pequeno corte, a gente tá gravando isso agora dia 28 De outubro. 28 de outubro. Isso. Então, 8 meses, nasceu o bebê agora. Nosso bebê agora já tem alguns clientes, mas é recente. Legal. E aí no começo, quando a gente falava com o pessoal para começar realmente a divulgar a ferramenta, a galera basicamente falava, não sei, o WhatsApp para CRM não era algo ainda tão Forte, comum, assim, tão vamos comum. dizer assim, né? E aí hoje a gente já vai conversar, o pessoal já tem um nível de consciência, já é outra história, né? Que é um ponto que é bem legal. A ferramenta WhatsApp como um todo para CRM no e-commerce cresceu e a gente também daí cresceu junto com isso, basicamente, né? Legal. E uma coisa que eu acredito muito é que essa ideia do e-commerce, há alguns anos atrás, era muito do tipo assim, eu vou criar um e-commerce para vender de forma automatizada e não precisar de muita gente conversando com os meus clientes, A né? minha escala não vou escalonar, a única forma que eu tenho da minha indústria Segredo da escalar. Sim. Então, obviamente foi uma tendência de mercado, né? E o e-commerce em si ele cresceu com esse viés, mas hoje o mercado tem percebido que, cara, não, o WhatsApp ele não vai ser excluído porque o e-commerce cresceu, eles vão se complementar numa estratégia de multicanais, né? Exatamente. Então, isso é muito bacana. E aproveitando, né, isso que a gente mencionou sobre esse primeiro cliente, né? Vocês conseguem explanar pra gente um pouquinho melhor o que era a dor latente que ele tinha e o que fez ele de fato levantar a mão para vocês lá naquela época? Legal, vai ser até interessante falar desse tema, porque tem tudo a ver com a data, né? Era um cliente que estava precisando fazer disparos em massa na Black Friday. Caraca, 2024. Então, isso não, acho que foi 2023, talvez. Legal. Black Friday 2023, tinha uma base gigantesca de clientes e ele falou assim, olha, eu preciso me comunicar diretamente com essas pessoas. Na época era um canal muito pouco explorado, era uma mídia nova e a aceitação do canal era muito alta. Então, ele literalmente contratou a gente para fazer disparos por planilhas, né? Então, literalmente, dentro do meu computador, a gente foi lá dentro do cliente, sentou lá, escreveu um código, rodou, enviou mensagem para 500 mil pessoas pelo WhatsApp em um dia. Se tornou... Chegou a derrubar um número ou não? Chegou... Derrubou alguns. Um só não sei, na Por verdade. algumas horas do dia, a gente foi o canal que mais originou sessões no e-commerce daquela empresa. Caraca. A gente foi, E pensa assim, né? Pessoal de casa, um e-commerce com 500 mil clientes na base. Tem um volume Eram 3 relevante milhões de acesso de clientes por na dia. base. Eram 3 milhões na 3 base e milhões, vocês a gente dispararam mandou para 500 mil. Isso. que eram os mais recentes. Tá bom. E chegou então a derrubar o WhatsApp, na época já tinha API oficial? Já era pela API oficial, então esse foi o nosso salvador. Ah, né? ele já era pela API oficial, pela então. API oficial. Ah, Não chegou a cair número, não chegou a nada disso. Essa é uma das também as vantagens que a gente tem hoje pela API, né? E na época esse era um dos requisitos dele. Eu não posso mandar 1000 mensagens, 2000 mensagens e o meta bane o meu chip. Eu preciso ter uma cadência constante ali de envios ao longo do dia, né? Legal. E foi bem bacana, assim, porque além de ter originado grande parte das sessões do dia, em torno ali de 15, 20% da receita do dia também foi originada do WhatsApp, né? Do canal. Então, foi bem contribuinte ali para a estratégia de Black deles, assim. e isso nós estamos falando de Black em 2023, onde a mídia Ainda não era. ela não assediada tava como assim. é hoje, né? E eu lembro assim, agora a gente tá em outubro para entrar na Black. Outubro de 2023 foi uma coisa, outubro de 2024 foi bom. E esse outubro de 2025 vocês têm os dados na mão de vocês. Mas tá muito estranho. Tá E diferente. aí agora a gente tá olhando, mas fazendo esse retrocesso assim, tipo, 2023, mídia era muito mais fácil de entregar ROAS, de entregar resultado. Tá muito diferente hoje. E já naquela época já conseguiu puxar 20% da receita.
Caraca. Então, o primeiro cliente já validou, né? MVP validado com sucesso no primeira entrega. Que massa. Na minha visão, essa questão do momento de mercado, até aproveitando esse gancho, acho que tem duas questões. A nossa economia, né? Ela tem esse grande impacto, a nossa economia atual. E uma outra questão também que eu tenho olhado em algumas pesquisas recentes é a maturidade do consumidor. Como a digitalização do nosso país cresceu muito nos últimos anos, o consumidor ele também está mais maduro para consumir. Então, ele está aguardando melhor essa oportunidade. Quanto o cliente que ele a tá com menos dinheiro a taxa de carrinho, e tá mais maduro. A taxa de carrinho ela continua praticamente a mesma, mas a de finalização de carrinho caiu muito. E a única coisa que a gente consegue atribuir é o momento pré-black. O pessoal esperando, colocando já o produto no carrinho. Pra ver se o preço mexe. Deixa eu ver se aparece alguma coisa de black. O cupom de 2 horas depois. Isso. Pra ver se ainda tá ativo. Dá até pra testar de forma bem empírica isso, né? Eu tô esperando, por exemplo, eu comprar um monitor na Black Friday. Eu tô com ele no carrinho, ainda não comprei. Tô esperando. Mas Sim. é isso. Eu tenho muita... Cara, na nossa empresa lá, que a gente tá em 25 pessoas, a gente vai ouvindo a galera falar e tal, e tem todo tipo de remuneração dentro da empresa. Mas o que a gente mais ouve não, eu já tô guardando dinheiro pra comprar tal coisa na Black. Exatamente. Legal. Até aproveitando então esse gancho do que o Vini mencionou antes, né? Falar um pouquinho sobre essa questão da API, né? Acho que a gente pode separar em duas partes. Primeiro de tudo, como que já no primeiro cliente vocês já conseguiram ter a API? O fato de ter a integração pro dashboard, já existia um relacionamento direto com a Meta que facilitou esse processo? E aí depois a gente tem mais uma pergunta relacionada a isso. Boa. Sim, ter essa porta aberta com o Meta por conta do dashboard foi um facilitador. E muito também da experiência dos desenvolvedores do time com a parceria com o Meta. Então, ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado também a nível técnico de como lidar com as APIs do Meta, por assim dizer, também foi um ponto que nos facilitou. Mas desde o primeiro dia, a plataforma nasceu integrada na API oficial. Né? Foi um dos nossos requisitos. A gente valoriza bastante a nossa parceria com o Meta. Eles sempre foram grandes apoiadores nossos com várias formas diferentes, possíveis e imagináveis. Uhum. E hoje em dia, assim, a gente valoriza bastante esse passe, né, com eles também. Ter esse relacionamento legal com o fornecedor nosso, que é um dos nossos principais, né? Querendo ou não, nosso produto inteiro é construído em parceria com o Meta. Sim, sabe? Meta, Google e as próprias plataformas, Exatamente. né? Legal. Que massa, cara. Pode terminar, depois pode. que isso daqui, se a gente quiser, não precisa nem deixar no corte. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa tipo um Head Start Insights? Tipo o benchmark? Isso. E fazer isso um planinho de R$99 por mês pra quem quiser contratar. A gente Pensei em fazer lead magnet. Tipo, Cara, captação de leads sim, mas isso gratuito dá pra pra... captar Isso leads. cobra, porra. Isso é um produto muito bom pra ver a taxa de carrinho por nicho de e-commerce. A Nuvem Shop entrega isso hoje como um bônus, né? Ah, ela já entrega? Ah, tá. É. Mas é a Nuvem Shop, porra. Sim. Isso Hoje- É menos dados, né? Hoje o que a gente Não está... tem menos dados, mas menos Tecnicamente falando, a gente está hoje fazendo a parte de como realizar essas contas de uma forma que também não fique enviesado. Uhum. Querendo ou não, por exemplo, às vezes mesmo no e-commerce, vamos chutar o caso de moda, né? Vai ter moda que fatura 5 mil, 50 mil, 500 mil e 5 milhões. Naturalmente são resultados diferentes, né? Então o CPM vai ser diferente, CTR, ROAS, isso varia também. Mas por exemplo, a taxa de conversão média de um e-commerce de moda fitness... Tende a ser constante. Tipo, independente se fatura... Que a gente tem lá na casa. Tem e-commerce que fatura 20 mil e tem e-commerce que fatura 300 mil. No mesmo nicho. E a taxa de conversão, a taxa de carrinho, ela é um benchmark, assim. Tipo, às vezes a gente ouve, assim, as conversas lá na internet. Tipo, pô, eu tô... Cara, eu tô com um problema tal aqui. Tá, mas quanto que tá a taxa de conversão? Ah, tá 0,7. Pô, tá baixa pro nicho. Entendeu? Então, é o tipo de troca que a gente tem lá dentro da empresa. Sim. Com um GMV muito menor. E na análise daria para trazer isso também segmentado, né? Talvez assim uma análise de operações maiores e uma de menores, né? Eu tive uma reflexão uma vez bem interessante com isso. Estava conversando com um cliente na época. E aí ele falou, por que vocês não têm benchmark? Vocês têm um monte de e-commerce, por que não faz um benchmark? Daí, cara, eu já estudei bastante estatística. Sou desenvolvedor, né? Enfim, nerdão. Aí eu fiquei, cara, a gente não tem espaço amostral o suficiente. Tipo, pô, vamos, sei lá, e-commerce de moda fitness, a gente vai ter, vamos supor que tem 100, 50, sei lá. Fala, pô, não é o suficiente pra tu dar um benchmark. Mas se tu for olhar... Com 3 já dá benchmark. Então, essa aqui é a parada. Se tu for olhar bem ao pé da letra, tu não tem espaço amostral o suficiente pra, de fato, tu dar um benchmark legal. Só que ele falou, cara, eu vou te fazer um paralelo. Às vezes eu saio aqui, ele é de Itajaí, eu saio aqui de Itajaí, eu dirijo até Curitiba pra fazer um benchmark com um cara.
E aí, se tu me der o benchmark de 2 caras sem eu precisar sair daqui, já é lucro. Eu falei, pô, então é interessante essa reflexão, né? Sim, sim. Não, mas Nossa. legal, só queria fazer esse corte, queria entender isso e tá nos planos, então. Já, Nos planos. já. Legal. Legal. Pra gente é muito relevante, até é um produto pra agência de alguma forma, Sim. né? Às vezes quiser fazer de uma forma diferente, mais Fazer granulado, o com que mais dá pra fazer, maturidade. às vezes cara, é tipo um dash que a pessoa consegue selecionar. Tipo, eu que fiz isso lá, nossa, eles liberaram agora por tag, criar as tags, né? E eu criei pijama, moda masculina, moda feminina, moda infantil, e vou segmentar ainda mais ainda, né? Só que um dos grandes nichos que a gente tem lá é pijama, né? Inclusive, isso não vai pro corte. E aí eu coloquei as tags. E quando, tô com um desafio em algum cliente pijama, eu filtro eles e eu já acho certinho, cara, o ROAS, custo de mídia e tudo certinho do nicho de pijama. E aí eu já sei, ontem eu tive um dia muito bom em uma conta relevante de pijama. Por que as outras não foram boas? Entendeu? E isso dentro de, sei lá, 5 e-commerces. Entendeu? E se Entendi. vocês criassem tipo um dash Instantâneo, pra né? tipo instantâneo, tá ali em real time, disponível para as agências. Cobra daí uma Cara, vaga dá pra mesmo. cobrar um valor legal. Entendeu? A gente Cobra uma pagaria, vaga, sei assim. lá, um salário mínimo pra ter um desses. Cara, pagaria um sério? salário mínimo para ter acesso a dados Em tempo real. em tempo real de mercado. Poder puxar novembro do ano passado e ver qual que era a taxa de conversão de e-commerces de moda fitness. Pra Black, isso. Não, pra qualquer o momento do overtime. ano. Mas ajudaria vocês na Black desse ano, isso já? Se tivesse aquilo que eu te falei, é isso que o Felipe falou. A gente pagaria para ter acesso a isso. Legal. Se Entendeu? der tempo. Termina esse onboarding e já tem o próximo sprint. A gente tá falando isso, mais gente pagaria por isso. Algumas pessoas já me falaram que pagariam por isso também. Ó, mano, é número, isso é petróleo, entendeu? Isso é... O ano passado eu até fiz um material, eu montei um PDF, tipo, de como foi em novembro como um todo pro e-commerce. Meu Deus, eu trabalho pra caramba. Foi, sei lá, umas 50 páginas ali de, tipo, benchmark demográfico por nicho, por setor. A gente fez calendário funil, comercial, tipo, já deu uma trabalheira, você imagina isso aí. Cara, foi... Meu Deus, eu fiquei eu e mais um cara ficamos uma semana e meia montando material. Só que é retroativo, né? É Sim. tipo assim, ó, é assim que foi em novembro, né? E não assim que está novembro. É completamente Teoricamente, outro nível de informação. insight. Teoricamente, essa outra versão em dashboard, ela não vai precisar de uma análise fundamentalista dos dados, descritivo, né? Porque tu vai estar entregando isso para dono de agência, que teoricamente já deveria ter maturidade para analisar, né? Sim. Então vai desprender uma demanda mais técnica de vocês, de operação, time de programação configurar isso, mas essa parte mais textual, PDF, isso aí nada vai precisar, né? Um desafio chato vai ser catalogar, porque hoje é tudo moda. Ah, Aí, cara, Fazer sei lá, filtro, tu 700 diz? e-commerce de moda, 800 e-commerce de moda, alguma coisa assim. Não, Entrar um por um, esse é pijama, esse é feminino, esse é masculino, esse é É, até pra infantil, nos esse é ajudar hoje. fitness. Sim. daí... Joga essa demanda pra nós aí, sei lá, de alguma forma. Aí, não, porque daí a gente vai ter acesso às URL, né? Não dá? Não, daí mas para cada cliente a gente... Porque eu sei que a Larissa, nossa dev, ela fez uma vez um negócio desse. Ela fez pro nosso time comercial. Ela fez pro nosso time comercial uma IA que entrava o URL por URL e validava os SQL. Não, validava a palavra-chave. Se tem camisa, camiseta, tal, é moda. Se tem armário, não sei o que, é móveis. E Mas ela é um código fez, assim. baixou sei lá quantas mil URL A base toda da Shopify, da Nuvem Shopping. Aí pegou e limpou o que não era... Do nosso o que segmento. estava desativado e o que não era do nosso segmento. E aí sobrou lá. Daí depois o time tinha Larissa, que é a fazer nossa alguma coisa. dev, né? Só pra galera que tá no Isso, a Larissa é a nossa dev. Massa. E é algo que dá pra fazer assim, se tiver legging, calça legging, top, tiver palavras relacionadas a legging, fitness, é moda fitness. Sim. Aí depois faz uma revisão. Mas mesmo assim, às vezes pega um token humano ali mais barato do que um token de IA Sim. e coloca aí, tem estagiário lá? Ou ainda... Quase. Não, isso Não, eles já resolvem não com a mais. mão nas costas, cara. Tomando um cafezinho, os caras resolvem isso daí com código. Até pegando um gancho no tema de inteligência artificial, né? Hoje, quando a gente começou a fazer atendimento, um cliente nosso falou assim, cara, hoje eu tô tendo que abrir uma vaga nova para contratar mais um atendente. E eu não queria contratar mais um atendente, eu também e-commerce de moda. Não tem como vocês talvez me ajudarem, né, a resolver esse tipo de problema? E o que primeiro eu tenho em mente são aquelas automações, né? Se você precisa de ajuda com o seu pedido, digita 1, 2 e 3, né? Mas Não, os caras não querem isso. o cliente não quer. Hoje em dia, o nosso consumidor já está num nível de consciência diferente, ele já não aceita esse tipo de informação, né? Então, sentamos lá no time e desenvolvemos hoje uma inteligência artificial que pluga no atendimento também do e-commerce. Então, fez com que esse cliente escalasse A ali gente 200, 300 mil reais a mais. tentou desenvolver isso há 1 ano e pouco atrás. A gente tentou desenvolver isso.
Faltou braço técnico, E chegou aí um pouco e tal, mas faltou braço técnico. A gente tinha um cara que era um parceiro nosso, a gente pagou o curso do Alan, acho que é o Alan Nicolas, o cara de e tal, e não sei o que, mas o cara era um cara muito inteligente, mas ele não era técnico. E aí não conseguia desenrolar as coisas, e a pessoa que tava fazendo a parte técnica pra gente também não conseguia. Né? E aí, cara, flopou assim. Mas chegou a integrar num cliente esse atendimento e tal, e aí o cliente não quis esperar aquele momento de machine learning, né? Não quis esperar aquele momento da máquina se retroalimentar com informação para ficar mais inteligente. O cliente, não, tá ruim isso daí. E aí desativou, entendeu? Sim. Mas a gente cobrou uma baga pra fazer isso aí, cara. Acho que foi cobrado, sei lá, tipo uns 5 mil de setup do cliente, mais uns 2, 3 mil reais por mês tava sendo cobrado. É que não é fácil de desenvolver, mas até um outro ponto que pode ser até um outro motivo de não ter ido pra frente é que 1 ano e meio atrás, acho que os modelos não estavam prontos para esse desafio. Não era esse o nível de inteligência e de contexto que os modelos tinham. Então, virou algo financeiramente e até a nível de capacidade do modelo viável, de verdade, assim, de tipo, ser quase impossível de distinguir de um ser humano para uma IA faz uns 3, 4 meses. Assim. E isso daí que vocês desenvolveram, que ajudou um parceiro a aumentar 300 mil reais o faturamento, quanto que custou pro cliente? Hoje, essa ferramenta, para ele, na verdade, assim, ele escalou esse Passa faturamento. o preço de vocês, eu quero. Ele escalou esse faturamento, ele não precisou ter time de suporte, né? Então, ele não precisou aumentar o nível de atendente. Imagina, uma loja que estava faturando ali 600 mil com uma pessoa no atendimento. Né? Mas a gente diz assim, né? Não é só uma pessoa, é uma pessoa com superpoderes. Então, a gente entrega para essa pessoa a capacidade de atender 2 vezes mais do que ela fazia antes. A IA, ela entrega dar superpoderes para as pessoas. A gente nem posiciona como, vai acabar com o emprego. Vai acabar com o trabalho de esporte. Porque nem a gente acredita nisso, sendo bem sincero. Eu sempre brinco com os nossos clientes, quando falam, entra nesse assunto, eu falo, cara, a IA não vai ligar para a transportadora e dar um xingão porque deu problema na entrega, sabe? Tem que ter uma pessoa para fazer isso. Então tem que ter alguém para operar isso. Mas esse caso que o Vini falou é bem legal. Tem até mais de um caso. Tem um e-commerce que começou a fazer esse atendimento com IA com a gente, faturava 1 milhão, tá faturando 2,5, mesmo time. Olha, eu tô com muito medo de ouvir esse preço, porque vocês estão dando muito valor pra ferramenta. É que ele é variável, né? É variável. Por causa dos tokens da IA, né? Entendi. Então, beleza. Vai ter os tokens de IA, que é o token que a gente falou, que eu nem falei com vocês. Tem às vezes que é token humano, que é mais barato do que token de IA. Sim. E aqui tá tudo certo. A gente, até tô numa imersão de IA e os caras falam, IA, tu nunca mapeia o custo pelo token. Se tu vai implantar alguma ferramenta, tu pega o custo de setup dela para tu entender o custo que você vai ter para implantar. Depois, custo mensal e token, tu tem que avaliar o retorno que ela te dá. Não o custo, porque isso não é mais custo. É a mesma coisa que mídia. Não, eu tenho 10 mil. Não, não é 10 mil. Tu tem que entender quanto que tu quer faturar. E aí a porcentagem é o que vai ficar disponível pra gente investir. Exatamente. Mas num cenário desse daqui, qual que é o setup, qual que é a mensalidade de vocês? A gente não tem setup, a gente até muitas vezes faz um teste grátis até para entender qual que vai ser o nível de custo para daí fazer uma proposta, mas eu acho que hoje a média é R$1.000 por mês, alguma coisa assim que a gente tem. É barato. Vale muito a pena. Vale bastante a pena. Um salário mínimo, menos que um salário mínimo. Ninguém nunca cancelou. A gente não tem nenhum churn até agora. Cara, é barato. Todo mundo que começa, basicamente contrata porque qualquer atendente, vamos lá, né? Qualquer atendente, se você for pegar, você vai querer que o cara saiba falar português. Português, no Brasil geralmente é pré-requisito. Português avançado, né? Mas assim, vamos lá. Eu tô falando aqui hoje que acho que 15% dos brasileiros são analfabetos. 15 ou 20%, tem que pegar esse número. E aí, dos analfabetos, né, dos alfabetizados, mais uns 30% são analfabetos funcionais. Ou seja, lê uma frase e não sabem interpretar o resultado dela. Então, você pega que, sei lá, dos brasileiros hoje, uns 60% são alfabetizados de forma funcional. Sim. Né? Então, quando eu falo assim vou chamar alguém para atendimento, tem que saber falar português. É porque tem gente que Jesus Cristo, tu vê o cara digitando e... Mas vamos lá, então o cliente aqui que ele vai pegar um agente de atendimento. Ele vai ter pelo menos R$1.800 de salário, R$1.500 de salário. CLT. Pelo menos, CLT.
Aí você pega e coloca isso, mais benefícios. Se o cara for do lucro presumido ou lucro real, o cara tem o imposto de renda patronal e tem isso e tem aquilo, ele vai gastar ao todo algo na casa de 3 mil reais com esse funcionário. Aí ele paga R$1.000 para vocês, mais R$800 ou R$1.000 de token. E esse bicho trabalha 24 horas por dia, não fica doente. O token tá incluso. O token tá incluso já. O token tá incluso nos R$1.000. Já tá incluso. Exatamente. Caralho. O nosso principal gente que- foco é fazer um preço também mais agressivo, justamente porque é um mercado que, na nossa interpretação, vai crescer muito e é um mercado que é difícil tu acertar tecnicamente falando o pé. Tu precisa ter um time que tenha uma certa expertise já com inteligência artificial, que é bom porque a gente conseguiu construir isso lá dentro também. Então, a nossa ideia é, vamos tentar maximizar o máximo possível a chance do cliente poder contratar o serviço. Porque a gente quer entregar esse tipo de valor para ele também. Sim, porque daí se ele for crescendo em volume de mensagem, faturamento, naturalmente ele paga mais para vocês também. Exatamente. Né? Foi uma das nossas estratégias, minha e do Felipe. Nosso preço hoje ele não é o mais caro do mercado de agência, é um preço relativamente ok. Só que a gente só ganha mais dinheiro se o cliente crescer. Se ele não crescer, enquanto ele não passar de um volume X de investimento, ele não paga mais pra gente. Então, é muito legal essa visão. Sim. E que produto barato pelo que entrega, tá? Que produto Esse primeiro case interessante. daí que eu trouxe para ti, a gente chegou a fazer 45% dos atendimentos da loja inteira feitos com inteligência artificial. Caraca. Daí, Sem nem passar pelo ser sem nem humano, né? passar pelo Porque- ser humano de forma autônoma, né? Aí quando ele chega no momento que ele conflita, que a IA não conseguiu mais responder, daí vai pro Passa ser pro humano. de A IA volta. tem esse entendimento do que ela não sabe ou não pode fazer. Aí ela passa para um ser humano automaticamente Entendi. resolver. Agora Isso. tem, porque eu lembro que há um ano e pouco atrás ela não tinha. Sim. E aí o que ela fazia? Ela delirava, ela mandava umas coisas nada a ver, e aí o cliente lá ficava maluco. Porra, o que essa IA tá mandando pro meu cliente, cara? Exatamente. Sim. Caraca, que massa. Que legal. E existe alguma ideia possível relacionada a fazer uma venda ativa, essa IA começar a fazer uma venda ativa a gente já tem um disparo, né? Que aí é uma mensagem que a gente constrói e faz ali para uma segmentação específica. Mas de alguma forma a IA ser treinada para ela fazer esses disparos de forma autônoma? A maneira com que a IA é configurada tem alguns fatores, né? A gente integra também meio que a IA com a API do e-commerce, mas um dos principais fatores é a base de conhecimento. Então, daí tem que ser cadastrado e a gente auxilia o cliente todo nesse processo, mas dá para configurar de uma forma com que ela se torne um pouco mais comercial e não só atendente. Então, existiram casos já, alguns na verdade, que a IA realmente ajudou a fechar um pedido. Sim. Então, Chegou uma dúvida lá do carrinho, do produto, e aí ela desenrolou para uma conversão e às vezes até um upsell, coisas nesse sentido. logo na primeira semana a gente viu um caso de que a IA ela tirou uma dúvida com relação a tempo de frete às 9h30 da noite num sábado. E aí depois a gente tem a automação do status de pedido, daí apareceu ali no chat, né, pedido aprovado. Então a pessoa chegou, entrou em contato, 9h30 de sábado, tirou É todas isso que eu as dúvidas e falei. fez A o pedido. pessoa, um ser humano, custa 3 mil reais por mês, fica doente, folga o final de semana, você tem que dar férias. E se tu for colocar entendeu? uma equipe para trabalhar esse horário, daí tu tem acréscimo Meu de Deus. saúde de várias Sim. questões. Cara, eu iria mais pra barata, velho. A gente Cara, que ferramenta barata. Eu comecei, assim, até trazendo pra vocês já, agora a gente tem uma call que fala com o cliente sobre precificação e entra nos custos fixos de ferramenta, eu comecei a empurrar de goela abaixo o AdStart Message pra recuperação de carrinho. Comecei a falar, ó, Indiscutível, na verdade, é indiscutível. Assim, eu não consigo mais conceber a ideia ficou muito claro de pra que gente. em né? 2025 o cara não tem uma porra de uma recuperação de carrinho ativa via WhatsApp. Sim. É 300 pila. Sim. É 300, bizarro, mano, é né? muito barato. 3 pedidos já paga um sobra. Uma das métricas, vocês forem ver o dashboard de WhatsApp que a gente disponibiliza lá na Start é receita por mensagem, que é mais próximo que a gente chega num ROAS, né? Porque como a mensagem ela é cobrada em dólar, a gente não chega no valor exato porque depende do momento da cotação. Mas, tipo, não é incomum a gente ver R$60 de receita por mensagem. Custa Deus. 35 centavos a Meu mensagem. Deus. Tipo, é uma loucura. E é legal porque casa muito com campanhas de vocês também, né? Naturalmente, se o cliente só rodar o WhatsApp, não vai funcionar. Alguém precisa levar o cliente até o site, né? Então, as campanhas de performance, elas são muito importantes. E a gente enxerga principalmente carrinho como uma etapa bem fundo de funil que dá aquele empurrãozinho final para, ó, vamos botar o pedido, sabe assim? E nesses casos, por exemplo, encaixa muito bem, porque é uma interpolação toda do trabalho de mídia com o trabalho de WhatsApp, que se conecta nessa jornada hoje multicanal do cliente, né?
Que legal. Fica bem bacana. No treinamento que vocês deram lá para nossa equipe, vocês trouxeram algumas estratégias aí bem legais, né? Uma que me chamou bastante atenção foi relacionada a uma segmentação por tamanho, né? Fazer uma análise de que tamanho que o cliente compra, selecionar alguns produtos específicos e mandar para eles, né? O que de todas as possibilidades que vocês têm hoje nessa frente de mensagem se conversam muito agora com Black Friday, que vocês já têm ensaiado ou conversado com o mercado? Então, a gente falou bastante de atendimento até agora, né? Mas também tem um CRM completo dentro da ferramenta. Então, nessa parte de CRM, a gente foca bastante em trazer o máximo de segmentação possível dentro das audiências. Comentou essa parte do tamanho. Então, vamos supor, se a gente quiser fazer algo bem avançado, né? E segmentar bem, a gente consegue pegar, por exemplo, clientes de um determinado quadrante da RFM, os campeões leais, que compram um determinado tamanho ou determinada cor, que não compram há tantos dias, tudo isso um em cima do outro, né? Então dá para tu chegar num nível de especificidade de quem que tu quer atingir com essa comunicação. Assim, aí vai disparar 600 mensagens com 35 centavos. Só que, cara, você tá disparando para um público muito qualificado. Sim. E A gente em alguns exata. clientes que tenham audiências ativas ali do AdStart Message, a gente parou de rodar lookalike de qualquer público. A gente começou a rodar lookalike só dos campeões. A gente começou a fazer campanha, ao invés de fazer campanha para lista, a gente está fazendo campanha para lista de quem está prestes a dormir, ou de quem já está hibernando, entendeu? A gente começou a fazer campanha para essas listas. Galera que parou de comprar da gente há muito tempo. Sim. E a gente começou até nos anúncios segmentar a base. Isso é muito... Tipo, por mais que isso seja RFM e tal, é falado há muito tempo, mas a ferramenta de vocês deixou muito tangível pra gente trabalhar em cima disso. Consegue ser mais detalhada do que só a recência. Porque tem gente que fala, esse daqui é né? o tamanho dos seus campeões, é esse tantinho aqui de cliente. Pô, não sei se tem como a gente colocar um print aqui. Teria, mas tem que disponibilizar para ele com antecedência. Tá, não, então não tem problema. Mas tipo, pô, de vocês aparece, fala qual que é a regra desse RFM, qual o tamanho dessa base, então quantos clientes tem, e dá para pegar e baixar isso em formato de lista com e-mail e telefone. Sim. Pô, isso é bizarro. E esse é um ponto que tu comentou que é legal, porque a gente também ajuda a se complementar nos canais, né? A gente fala muito de WhatsApp, que é o que nós disparamos basicamente ativamente, né? Dentro da própria ferramenta. Mas muita gente vai lá e baixa essas listas, por exemplo, e faz lookalike. E manda e-mail, e manda SMS, enfim. Tu pode usar o canal que for, porque é só baixar e comunicar. E tem todas as informações ali. Então, como a gente está falando, é muito multicanal. Fazer, né? O caso, por exemplo, dos clientes hibernando, por exemplo, que são os mais frios possíveis dentro da base do e-commerce. Muitas vezes, os 35 centavos ele é barato, mas no hibernando, às vezes, não dá aquele ROI todo. É natural, o cara tá bem frio e é 35 centavos cada mensagem. Então, muitas vezes, primeiro aquece essa pessoa no anúncio, depois no e-mail, e quando vê que a pessoa começou a engajar, aí a gente manda um WhatsApp, por exemplo, para levar o cara para a cara do gol para finalizar esse pedido, né? Perfeito. Então, é importante ser complementar, né? Não é só o WhatsApp. Então, dá para utilizar outras mídias também usando a própria ferramenta. Legal. Até naquele dia no treinamento vocês mencionaram uma questão que talvez está em desenvolvimento, não sei se tem uma data talvez, mas de disponibilizar isso já pronto, de forma automatizada dentro do Meta, né? Porque como vocês têm toda essa parceria, toda essa API, algo bem avançado, disponibilizar esses públicos para que a gente como mídia não precise nem baixar, já está lá disponível só na hora de configurar a campanha, já setar qual que é o público, né? Sim. Como que está isso internamente? Existe um plano? Sim, existe. Hoje, na verdade, a gente gosta de ter um laço muito forte com as agências. A gente atende que a agência, na verdade, hoje é o nosso principal parceiro, não só de negócio, mas também como impulsionador também da ferramenta. Então, posicionar uma ferramenta de CRM de venda que também pensa no lado da agência, talvez é um ponto hoje que vai trazer essa diferenciação também no mercado nesse segmento. Então, o fato de vocês conseguirem sincronizar automaticamente uma audiência com o Meta vai facilitar o trabalho de vocês. O que para nós é um ponto positivo, Sim. é o que a gente quer. Então, geralmente, tudo que... Amplia o valor que vocês geram para nós como A gente agência. acaba gerando valor na ponta para o e-commerce, que vai poder usar um atendimento, todas essas coisas, e para a agência, por exemplo, que vai poder operacionalizar mídia, fazer coisas diferentes também com a ferramenta, trabalha nos dois lados, né? Sim. No final das contas, ajuda o e-commerce a vender mais. O que ajuda a vender mais. Que aí amplia a nossa geração de valor para o nosso cliente, né? A gente quer entregar o máximo de valor coisa possível. que a gente como agência, a gente olha muito. É como a gente se torna um parceiro indispensável para o nosso cliente. E a gente sabe que o resultado é a base de tudo. Se o cliente não tiver resultado, não importa o que você esteja entregando para ele, ele não vai ficar. Mas a gente sempre olha muito para isso.
cara, se eu fizer tal coisa, o quão oneroso isso é para mim, mas que tipo de resultado vai entregar para o cliente? O quão dependente eu vou deixar ele da nossa operação? Então, isso são algumas perguntas que eu e o Felipe, às vezes, a gente se olha e fala assim, cara, o que a gente faz para que isso não aconteça? E esse daí é um tipo de produto que deixa a agência mais ainda fechada com vocês, entendeu? Acho que eu falei com o Vini esses dias, a gente fez uma call, eu falei, cara, quanto que custa esse produto para liberar essa audiência aí? Eu pago, eu preciso, eu quero... Não importa, se o cliente não tem contratado a Start Messaging, só me passa um preço, entendeu? Mas que legal, que legal. Que massa. A gente falou um pouco sobre e-mail, né? Assim, demos uma leve pincelada. Queria entender como é que tá a visão de vocês para isso, assim, né? Existe essa máxima de mercado que o e-mail não funciona e que ele vem decaindo ao longo do tempo. Como que tá a visão de vocês com relação a isso? De fato, o WhatsApp ele vai conseguir roubar a cena 100% agora com essas automações? Ou o e-mail, no longo prazo, ele ainda vai ser relevante? Eu acho que vai continuar relevante, talvez ele venha perdendo um pouco de força, até porque o Meta está investindo muito em tornar o WhatsApp cada vez mais relevante, e também porque é muito spam, né? Eu pelo menos recebo muita coisa no e-mail, por ser muito barato, né? Por ser basicamente só contrata a ferramenta, não tem nenhum custo para enviar mais ou menos, é o tamanho da tua base e vai disparando. Mas isso também é um ponto positivo. Tu consegue ter uma mídia, um canal direto com o teu cliente sem um custo muito alto. Então eu acho que esse é um ponto que vai continuar tornando ele relevante. Então não tem muito a perder, né? O que eu vou dar de exemplo, tá ligado? Um dos nossos maiores clientes, a gente testou em setembro mandar e-mail todos os dias. E aí se você pega, aqui eu tô analisando via GA4, não tô vendo receita influenciada, não tô vendo nada. Via GA4 pegou 5% da receita total do cliente, disparando e-mail todos os dias. E o ROI da ferramenta de e-mail, mais o nosso custo de fazer e-mail marketing, foi de 6 vezes mais ou menos. Se eu dedico toda essa energia para dentro do WhatsApp, acredito que ia ser muito melhor o resultado. Eu acredito, entendeu? Eu olhei assim e falei, cara, quero testar todos os dias, disparo para diferentes tipos de base, disparos em diferentes horários do dia. Cara, não, assim, tipo, beleza, uma receita ok, sabe? Mas ainda assim foi tipo, mano... O legal do WhatsApp é que tu tem basicamente a garantia de que a pessoa vai ver, né? O dado que a gente tinha, que era disponibilizado pelo Meta, antes de ter aquela configuração que a pessoa tira o visualizado, era 98% de visualização. Então, é basicamente certeza que a pessoa vai ver. Hoje já virou 60%, 70%, que muita gente tem aquele não visualizado. Mas... Provavelmente assim, ainda é 98%, só não tá traqueando. Sim, só não tá traqueando. Então, esse nível de entrega e de certeza de impacto, tem muita pouca coisa que consegue oferecer isso. Ainda mais em algo que basicamente está no celular de todos os brasileiros, né? 99% dos smartphones do Brasil tem o WhatsApp instalado. Sim. Então, é uma mídia muito forte, né? Sim. E falando um pouco sobre esse disparo e até puxando esse gancho com esse excesso de spam no e-mail, né? O que vocês recomendam de um limite ético, assim, de disparos, né? Para aquele mesmo contato. A gente sabe que se a gente fizer as segmentações, vai ter um impacto diferente, né? Mas considerando um único contato, assim, o que vocês acreditam que seja uma métrica relevante? Acho que um ponto legal para comentar sobre isso assim, é entender os diferentes momentos da pessoa na loja. Vamos pensar assim, comprei o produto há 30 dias atrás. Eu ainda lembro da minha peça, eu ainda lembro do produto, lembro de como foi a minha experiência, se ela foi uma experiência boa, se ela não foi. Então a minha forma de comunicar, ela é uma diferente da forma de comunicar com o cara que comprou um ano atrás. Então a gente entende isso muito mais como se fosse uma pesca com arpão. Hoje a gente vem acostumado a pescar no e-mail com uma rede. Com rede. Né? Vou jogar a rede, vou mandar 100 mil, 200 mil e-mails e vou ver o que vai vender. Mesmo e-mail para todo mundo. Eu acho que no WhatsApp hoje ele permite com que a gente tenha esse direcionamento muito na veia. Então, eu acho que quanto mais personalizado for o conteúdo para a pessoa, melhor. E acredito que uma cadência ideal, bem estruturadinha, com as regras de relacionamento, criando as audiências certinhas, é muito raro vocês mandarem mais do que 1 ou 2 mensagens por semana para essa pessoa. Então, acho que por padrão, o processo ele já vai se desenhando. Então, vou personalizando ele ao longo do tempo. 30 dias vou montar uma régua, 45 dias uma, 60 dias outra, e vou balizando ele por ali. Mantendo esse limite de aí, vez ou outra por mês, lança uma campanha um pouco maior. Para uma base maior também. Exatamente. Enfim. Eu complementando a fala do Vini, eu acho que não tem um limite, sim, uma cadência, né? É o momento do cliente, o momento da sazonalidade. Black tá chegando, todo mundo competindo por mídia.
vale a pena a gente às vezes investir. Um pouquinho mais mandar agressivo, mais tá ali mais no na WhatsApp frente. para ter um contato um pouco mais direto com o cliente, né? Então é muito do momento, tanto do cliente quanto da loja como um todo, eu acho. Sim. E até num viés mais de informativo, num pós-compra, é tranquilo a gente ficar bem perto do cliente, avisando ele todo passo a passo, o produto saiu para entrega, mandando esses informativos com uma frequência um pouco mais assídua, justamente já pensando nisso que o Vini mencionou, da experiência com ele, né? Sim. Pô, se o cara fez a compra, eu tenho que ir lá abrir o meu e-mail que tá cheio de spam para ver cadê o código de rastreio, não sei o quê. Eu tive É uma experiência bem Eu diferente. tive uma experiência com um cliente nosso. Eu comprei... Tu comprando dele. Cara, eu comprei dia 12. Marcava 5 a 6 dias úteis a entrega. Eu recebi ontem, dia 27. Mas eu tava assim meio despretensioso em relação a receber o produto, né? Eu comprei e tal, não era algo assim que eu precisava urgente. Mas eu já tava assim na minha cabeça, mano, porra, isso tá demorando pra chegar. Isso tá demorando. Até que ontem eu falei assim, cara, eu preciso ver onde é que tá esse produto. Aí de manhã, enquanto eu tava com a minha reunião semanal com os heads lá, aí eu tava pesquisando e vendo, agora falou que saiu pra entrega. Aí no meio da reunião chegou, entendeu? Mas, se tivesse umas mensagens no meu WhatsApp, contornaria a minha ansiedade. Se eu fosse aquele cliente ansioso do, cara, cadê meu pedido? Eu paguei, por que não foi despachado ainda? saque Sábado, menos, 11 né? horas da noite. Um saque é menos, né? Esse é um Esse ponto é um que eu ponto. ia Antecipação. comentar. Tem um dado que acho que foi até a Zendesk que fez essa pesquisa, que 60% das aberturas de chamada de saque no e-commerce são com relação ao status do pedido. Imagina, E 60. por quê? Porque a maioria das pessoas, quase toda plataforma por padrão manda por e-mail. A maioria das pessoas não tá vendo no e-mail. Esse que é o problema no final das contas. E a mensagem transacional é mais muito barata, barata. muito É barato. É muito barato. É bem quanto? 4 centavos mais ou menos. 3, acho que o Meu dólar Deus atual. do céu. 3 centavos. Custa 3 centavos aí, ó, dono de e-commerce. Custa 3 centavos. Pra Se você não manda ter problema no 10, saque. Se manda 10 mensagens, vai dar 30 centavos. Exatamente. Então, Sim. tipo, Agora, o cara que tem saque 1000 é menos. pedidos. O cara que tem 1000 pedidos no mês gasta 30 reais? 30 reais. Pelo amor de Deus. Exatamente. Exatamente. um dia de e vale-refeição até- Entra do naquilo que eu colaborador de falei pra saque. vocês. Ele começou a ter na minha cabeça, assim, tipo, eu comecei a olhar isso e falei assim, mano, é inconcebível. No onboarding, tá lá. É indispensável, você não pode, não tô nem falando de ferramenta de e-mail. Você precisa disso daqui. Sim. Precisa, é obrigatório. A gente pegou casos que no saque do e-commerce a gente implementou a parte de status de pedido e em menos de uma semana a gente já viu 20 a 30% de menos chamados de saque. Caraca. E era tipo 3 status. Sei lá, aprovado, daí manda nota fiscal e quando saiu para entrega. Então, se rodar tudo isso nas mesmas 24 horas, ou, enfim, alguns deles forem nas mesmas 24 horas, não é nem daí 3 vezes o 4 centavos, é menos, porque nas 24 horas conta como uma mensagem só. Abre a janela, né? Caraca. Então fica muito em conta e reduz o saque em 20, 30%. Estamos falando que se tu tinha 3 pessoas, tu pode passar a ter 2. Ou dá superpoder pras 3. Exatamente, que escala mais Deixar ainda essas sem 3 precisar. que eram saque em comercial. Para Comercialmente. faturar pedido, enfim. Ajudar a vender. Ajudar a vender. Quantos por cento das mensagens hoje chegam num atendente humano? Hoje depende bastante de cada loja. A gente tem casos, o mais habitual é de 20% no mínimo. Então, depois de ter feito um trabalho, né? Geralmente depois Deixar do primeiro mês, a loja IA bem rodando, treinada. treinamento e tudo mais, dá uns 20%. E isso geralmente chega ali até uns 40%, 45%, depois de um nível de maturidade Então, também olha a maior, eficiência né? que o cara consegue crescer de volume de operação, de pedidos, sem ter esse tendão, né? De, vou ter que escalar também o meu saque, né? Ele ganha muito Porque eficiência. tem alguns clientes assim que eles falam assim, João, mas se a gente aumentar a nossa venda, eu preciso de saque, eu não tenho saque o suficiente. Tá, mas peraí, como é que tá o teu saque? É uma pessoa atendendo? Porque se for uma pessoa atendendo, é aquilo, Às né? vezes nem processo básico não tem, assim, do que a pessoa faz, por onde que ela vai, né? Então, Agora, se tu coloca uma ferramenta dessa, só de essas 3 mensagens, que sejam 5, pedido aprovado, nota fiscal emitida, pedido despachado, pedido entregue. Oi, chegou? Um dia depois que chegou, ainda O que mais você essa achou? tensão de Black, né? Sim. Volume excessivo aí em O transporte. que você achou do pedido? Ei, já avalia aqui, já provou como é que foi? Avalia o produto no nosso site. Já Aumenta- manda um cupom, 2 dias cupom da depois, próxima 3, compra. 5 dias depois, olha só, tô disponibilizando um cupom. Tem, dentro da EdStart integrado com plataforma, tem como criar um cupom personalizado para essa pessoa ou não? Não, mas é uma ideia que a gente tá olhando. Tá Porque na- se tu pega o nome da pessoa e a primeira inicial do sobrenome, coloca um cupom personalizado em cima Marcela disso, M
10, Marcelo é Olha só, M15. preparei um cupom especial pra você. Encantamento, né? Sim. Cara, isso é bizarro. Porque daí entra aquilo, o cara não sabe que é uma inteligência artificial, que é um robô. Então, pessoal, indo para uma última pergunta, assim, antes da gente encerrar o nosso episódio, o que o dono de e-commerce não pode deixar passar agora nessa Black? Olha, eu acho que todo mundo vai estar basicamente operando mídia, até o disparo em massa, seja e-mail, seja WhatsApp, muita gente vai estar fazendo. Eu acho que o importante para se diferenciar é personalizar a comunicação o máximo possível. Sim. Então, eu tenho muito estoque de determinado tamanho, de determinada cor, vou mandar para quem já tem o hábito de comprar nisso. Então, personalizar o máximo possível é o que eu acho que vai ser a vantagem competitiva que os lojistas vão conseguir ter. Sim. Visto que todo mundo vai estar ocupado em tentar fazer o máximo de volume, quem realmente se importar de fazer algo para realmente tocar o consumidor com a oferta certa, com o momento certo, eu acho que vai ser a melhor diferenciação possível. Que massa, perfeito, pessoal. Bom, não sei se o João tem mais alguma questão, queira contribuir, senão eu já vou fazer o encerramento. Fala de novo. Custa R$30. Pra você não ter problema de saque em relação a pedido, que são 60% das mensagens hoje. É claro que a Start Message ela é muito mais do que um atendimento de saque. Sim. Lá na Sexto Grau, a gente olha a matriz RFM, começa a trabalhar com isso e pega todos aqueles 17 fluxos que vocês passaram pra gente de ideia. Acho que é uma coisa legal. O pessoal que quiser assistir esse podcast aqui, montem um mini PDF, alguma coisinha sobre esses 17 fluxos. Legal. E aí, quem quiser esse material, manda mensagem pro pessoal da Desstart, que eles vão mandar esses 17 fluxos de mensagens para aumentar a receita do e-commerce de vocês. Então, a Edstart é muito mais do que um atendimento, do que um chatbot, mas é muito barato hoje em dia evitar problema. E tem uma parte que não é nem mensurável, né? Como, por exemplo, essa questão de pedir uma avaliação. Cara, ela vai trazer uma experiência legal, vai conectar de alguma forma com o cliente, mas um produto muito bem avaliado dentro do site vai gerar um aumento de taxa de conversão. O aumento de taxa de conversão vai melhorar uma eficiência em mídia paga, porque o Meta vai entender que é uma boa experiência dos usuários que estão chegando lá. Então, tem muita coisa aí em tudo que a gente falou hoje que nem mensurável não é, mas gera um impacto positivo correlato para a operação, né? E até um último adendo ainda falando sobre Black Friday, né? Naturalmente hoje, lado de mídia, é só a gente para pensar o que provavelmente vai acontecer, né? Na semana da Black, o que vai acontecer com os investimentos? A galera vai caminhão de despejar CPM vai para R$80, que nem já vimos nos últimos anos. Isso. Bom, vocês vão poder dizer, né? O que vai acontecer com a Amazon, com o Mercado Livre, com o Magalu, eles vão chegar no Meta e despejar um caminhão de dinheiro. Mas no ano passado já foi diferente. No ano passado, o que a Shopee fez? Sim. A estratégia da Shopee, o investimento que ela tinha para Black, ela fez inteirinho dentro do mês de outubro. Sim, montou base. E aí na Black ela trabalhou com push em aplicativo, trabalhou com base, entendeu? Sim. Então, quando se trata de estratégia de Black, esquece, mídia paga não é mais estratégia de Black. Isso. Esse era o ponto talvez que eu ia trazer. Naturalmente existe bastante trabalho, mas acho que para quem está ouvindo a gente é pensar nessa diferenciação, né? O que eu irei fazer de diferente? Porque se eu for fazer a mesma coisa do que o Mercado Livre está fazendo, que a Shopee está fazendo, eu vou estar batendo de frente com bilhões de reais em investimento e uma relevância nula. Então, acho que a gente buscar essa eu consigo fazer que eles não conseguem, né? Exatamente. O que eu consigo entregar de diferente? Acho que esse é o ponto... E o ponto principal é, de fato, a personalização, né? É Exato. impossível para a Shopee, para o Mercado Livre, etc., Personalizar. conseguir realmente fazer algo Faz individualizado. o dono do negócio faz um vídeo, dá para mandar vídeo nos disparos. dá. O dono do negócio faz um vídeo. Eu duvido que o Jeff Bezos vai conseguir fazer um vídeo dele convidando alguém para tomar uma ação na loja. Então o dono vai ali, faz um vídeo pensando na base, faz esse disparo. Tem muita coisa que o pequeno consegue fazer que o grande não consegue. Exato. E hoje tem tecnologia para conseguir ter esse Eu não alcance, lembro quem né? que esses dias me falou, mas eles fazem isso porque eles são pequenos. Daí eu peguei e falei, cara, não é bem por aí esse caminho, entendeu? Não é bem por aí. Eles fazem isso, eles são, sim, players pequenos, mas eles vão se tornar grandes porque eles fazem isso, Sim. entendeu? Massa. Mas que massa, galera. Que bate-papo Legal. show. Só tenho a Acho que essa é a ideia do podcast. Chegando aqui, a gente tava, e como é que vai ser? Tamo nervoso, a mão tudo suando. E é aquilo, é um bate-papo. Acho que dentro desse bate-papo tem muito conteúdo de valor para quem tá assistindo isso daqui. Tem muito insight que dá para pegar. E como a gente falou, tem coisas que sim, você vai precisar de uma ferramenta parceira para fazer isso, mas tem coisas que você pode sair daqui e fazer. Como, por exemplo, baixar a lista de clientes
número de compras e data da última compra. Baixa essa lista de clientes na plataforma de vocês, no ERP, sei lá, chama no dedo, chama um a um. Oi, fulano, pô, você fez tantas compras, eu quero disponibilizar um cupom especial para ti. É trabalhoso? É trabalhoso. Se não quiser ter esse trabalho todo, tem uma plataforma que faz isso. Exato. Mas espero que vocês tenham tirado aprendizados práticos para sair daqui desse podcast e aplicar e fazer uma Black, um Natal, um ano diferente com relação ao relacionamento com o cliente de vocês. Boa. E antes de encerrar, eu quero reforçar que a Sexto Grau está com uma ação bem especial agora para esse final de ano. A gente tem uma demanda grande que a gente entrega para os nossos clientes, que é um planejamento estratégico para 2026. Então, as contas que tiverem interesse em fechar a parceria conosco ainda dentro desse ano, a gente consegue incluir essa entrega, que tem um custo aí em torno de uns R$3.000 se a gente fosse setar só essa entrega, sem nenhum adicional para as contas que fecharem ainda dentro desse ano. E as contas que já estão planejando uma possível troca de assessoria ou de parceiro, a gente também está com uma ação comercial relacionada, inclusive, à gestão de CRM. Então, chame nos nossos contatos, que vai estar embaixo aqui no link, converse com o nosso time comercial. O pessoal da Start pode disponibilizar um link pro teste gratuito de vocês. Tem um teste gratuito de quantos dias? Então, a gente também está com uma ação. Boa, compartilhem com a gente como que... Durante o mês de novembro, a gente vai estar disponibilizando o teste grátis ilimitado de todas as nossas ferramentas. Então, vai poder rodar ali o WhatsApp de graça e a IA, inclusive, de graça na faixa. Meu Deus. Só paga a API do Meta mesmo. Salvou a Black de muita gente, hein? Exatamente. Sim. Então, só entrar em contato no nosso site mesmo, vai ter um botão de WhatsApp, um formulário, só entrar em contato lá que a gente, dentro de 30, 40 minutos, está tudo rodando. Legal. Então, o melhor contato local para encontrar vocês é através do site mesmo? Tem alguma outra mídia que vocês querem compartilhar? Pode deixar meu contato na descrição. Telefone direto. Boa, perfeito, pessoal. Os nossos contatos, então, vocês também vão ter aqui na descrição, né? O nosso site, o nosso Instagram. Um último pedido, né? Se fez sentido, se gerou valor de alguma forma para você esse conteúdo, curte, comenta e compartilha com seus parceiros aí de jornada no empreendedorismo, para que esse conteúdo ele possa chegar em mais pessoas e também de alguma forma auxiliar aí no crescimento das operações. Obrigado por ficarem com a gente até o final desse episódio. Até o próximo.